Muito boa tarde mais uma vez. Já estamos em direto com o grande campeão, Pedro Carvalho, um dos maiores nomes de sempre, não me canso de o dizer, dos esportes de combate em Portugal, e ainda vai ser muito maior. Vamos ter tempo de falar disso tudo. Eu já tive o privilégio de falar longamente com ele há uns meses atrás. O meu amigo Atílio Coelho, o gladiador, que vocês já viram aqui na quarentena, que também é amigo do Pedro, já há muito tempo que me fala do talento do Pedro Carvalho, e tudo o que ele me disse há uns anos atrás confirma-se em dobro. Façam as vossas perguntas, participem. É um privilégio ter um atleta da estirpe do Pedro connosco em direto. Pedro, obrigado por dares um pouco do teu tempo, da tua quarentena também, para a nossa quarentena. Não, obrigado eu por me terem aqui. É sempre bom falar e ouvir possivelmente coisas que o pessoal queira perguntar, não tenha oportunidade, e isto é sempre bom para isso. Ora bem, o Atílio Coelho já está aqui a mandar um abraço, Um orgulhoso grande dos abraço dois. para ele, um grande E abraço ele é para ele também. que nos juntou, por isso sempre um privilégio. Pedro, vamos já começar por aqui. Esta questão do coronavírus e Covid-19, que afetou todos os atletas do mundo, não há qualquer dúvida sobre isso, até porque os confinam em casa e um atleta está habituado a ter outro tipo de atividade e faz-lhe muita falta, de certeza, já vamos falar sobre isso, mas a ti teve um impacto ainda maior, porque tu tinhas um título que andaste a trabalhar muito para o conquistar, foste à pesagem, tratou-se de tudo, mas quando chegou a altura de disputar o título, foi tudo adiado. Sim, foi complicado, foi bastante complicado, principalmente porque estamos a falar que o combate e o evento foram cancelados, faltavam 3 horas para começar e foi complicado de gerir aquilo tudo na altura que soube, mas depois, cabeça fria, e eu fiquei contente que a Bellator tenha tido aquela atitude, porque só demonstra que eles também se preocupam connosco, não estão apenas a pensar no dinheiro e nos interesses de profit, por assim dizer, e, e ao mesmo tempo eu depois pensei, e é sempre melhor tornar-me campeão no mundo com uma arena cheia do que com uma arena vazia. Claro, claro. Mas, não, mas é assim, é o que é, uma pessoa não pode estar a bater muito com a cabeça na parede, é complicado, são situações muito difíceis, mas é o que é, a saúde toda a gente está em primeiro lugar e é tudo uma questão de tempo até eu me tornar campeão do mundo, não interessa se foi dia 13 ou se será daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, não interessa. O combate vai acontecer e quando acontecer, o resultado será apenas um e a minha mão será erguida. É isso que eu te ia perguntar, até conhecendo do que te conheci quando falamos e tudo que o Atila me foi contando. Para ti é exatamente assim que vês, é só um adiamento, não é? É Nada apenas mais. um, é apenas um adiamento, nada mais que isso. Foi como eu digo, e depois é um bocado como eu guio a minha vida. Se uma coisa que uma pessoa quer tanto não acontece naquela altura, é porque não era para acontecer, e então é porque algo melhor e maior mais à frente está para acontecer. E eu acredito nisso, sempre foi assim um bocado que eu arranjei a minha vida, e até agora tem dado certo, por isso eu não tenho a menor dúvida que será esse o caso. E já vamos falar um bocadinho do teu percurso, que eu fiquei a conhecer muito bem quando nos conhecemos e quando falamos longamente. O Atila Coelho pergunta-te, Pedro, se é verdade que o dono do Bellator pagou os cachês na mesma por inteiro, e que a ser assim é um grande senhor. É 100% verdade, ele pagou os atletas todos que estavam no evento e foi exatamente como eles disseram, e é por isso que ainda mais valor dou à direção da Bellator e à presidência da Bellator por ter tomado uma atitude dessas, e é como eu digo, só prova que o interesse dos seus atletas também importa muito para eles e não só o lucro. E sim, é totalmente verdade o que foi dito e o que foi anunciado. Ô Pedro, há uns anos atrás, mesmo quando o Bellator começou a ganhar alguma dimensão, e acredito que agora ainda para muita gente seja assim, toda a gente queria acabar no UFC. Acabar quer dizer, passar para o UFC. Agora já vejo muitos atletas de Bellator a dizer que estão bem no Bellator e que querem ficar no Bellator. Quer dizer que a organização também ganhou esta dimensão e Sim. por este tipo de tratamento, como agora deste este exemplo, também ajuda a isso. Sim, sem dúvida alguma, o Bellator ano após ano tem vindo a crescer muito e muito, e não é à toa que eles cada vez estão mais perto daquele primeiro lugar, e de longe não tem ninguém à beira deles sem ser o UFC. E o nível, tudo, quem acompanha o MMA, quem não é um casual que apenas vê o UFC, quem é amante de MMA,
sabe o quão o Bellator tem evoluído e tem crescido como empresa e dá para ver, e só o simples facto de eles agora terem feito estes torneios tem sido uma alavanca enorme, e o Scott Coker é um businessman super inteligente, ele sabe o que faz, e dá para perceber que desde que ele, que ele ficou à frente da Bellator, que a Bellator foi sempre a subir, e não tenho a menor dúvida que assim será. Tu és ambicioso, sempre puseste muita ambição no teu trajeto, desde ter a idade, também, como eu disse, já lá vamos. Mas, por exemplo, tu olhas para o campeão do teu peso no UFC e olhas para alguém que conseguias derrotar, por exemplo? Qualquer atleta que está no meu peso eu consigo lutar. Eu sou o melhor e é isso que eu penso. E se fosse o contrário, eu não estaria a fazer o que faço. E não interessa se é no Bellator, se é no UFC, como eu digo, é tudo uma questão de tempo até provar que eu sou o melhor e os outros são apenas paisagem. Temos aqui muitas perguntas, como tu deves imaginar, já a cair por causa da questão do que disse o Pitbull, mas já lá vamos, porque eu quero aproveitar para partilhar com muita gente que se calhar não é do meio e não sabe o processo mental que está por trás da preparação de um atleta a este nível, nomeadamente nas artes marciais mistas, no MMA. Eu lembro-me quando te perguntei, porque era uma grande curiosidade minha, o que é que tu sentias quando fechavam a porta do cage? E lembro-me bem da tua resposta, mas vou-te pedir que repitas, ou seja, entras naquele octágono, no octógono, fecham a porta, para ti já não há mais nada, acabou tudo à tua volta, já não pensas em mais nada. Não, é assim, eu já vou assim um bocado ainda antes, mas quando eu estou dentro daquela jaula e está tudo pronto para ir, é assim, o verdadeiro Pedro vem ao de fora, e é como eu costumo dizer, e eu comecei, e esse mindset foi ainda mais após o nascimento do meu filho, que após o nascimento do meu filho, eu quando estou dentro daquela jaula, a minha mente está só numa coisa, que é a única coisa que separa a vida e a morte. Claro. Isto é um bocado pesado de se dizer, mas não é, Sim. não é bem assim, não é É uma isto. metáfora, mas Mas é é o uma que tu sentes, metáfora, né? mas é verdade. A única coisa que salva a integridade física daquele atleta que está à minha frente é o árbitro. Nada, absolutamente nada vai me separar daquilo que eu quero, e da vitória e daquilo que eu quero atingir. E isto falando só desportivamente, porque atrás disso vem todo eu querer mais dar à minha família, eu querer um futuro para o meu filho, está muita coisa envolvida, e então naquela altura eu não quero saber de nada, eu não estou Mas sequer. tu pensas nisso do teu filho, da tua família, até entrares, não é? Depois da porta fechar, nem isso. Depois desligou, aí desligou, aí chapéu, não Aí existe nada. o teu plano é derrotar aquela pessoa que está à tua frente. É isto, não é? Sim, depois, a partir dali não pode ser nem de outra forma. Nós, quando a campainha toca e o combate começa, nós temos que ser 100% sangue frio, e temos que ser super calculistas, porque o MMA é um jogo de milímetros, e um segundo mais lento ou um milímetro mais ao lado e pode ser o fim do combate. Então temos de estar 100% dentro do combate, temos de estar 100% dentro do nosso plano de jogo e executá-lo, e se alguma surpresa, no entanto, acontecer, tentar nos adaptar o mais rápido possível, e é por isso que também eu amo tanto este desporto, porque é super imprevisível, e tem todos estes fatores envolvidos nele. Ora bem, o Renato Patronilho, que é um jovem, um adolescente, mas que adora MMA, aliás, também treina jiu-jitsu, e eu até lhe prometi, podendo, se tu continuares em Guimarães, um bocadinho mais além da quarentena, que o levei para ele te conhecer e fazer aí umas luvinhas contigo, ele está a perguntar o que é que tu sentes dentro da jaula? É adrenalina? O que é que tu podes explicar sobre isso? Qual é a sensação de estar ali? Com aquela gente toda à volta, se tens noção do que te envolve, o que é que nos podes contar? É assim, eu pessoalmente, ah, é assim, tem é todo um processo, porque, como é óbvio, o que eu sentia quando comecei não é a mesma coisa que eu sinto agora. À medida que o atleta vai ganhando experiência, vai se adaptando, e vai se habituando a certos sentimentos. Agora, atualmente, o que eu sinto maioritariamente é gozo, porque eu estou a fazer o que amo, e é isso que eu me foco. Eu foco-me em positividade, positivismo apenas, e claro, como é óbvio, eu estou concentrado no meu combate, mas ao mesmo tempo eu quero apreciar o momento, eu quero gozar o momento, porque eu estou a fazer o que estou a fazer porque eu amo o que estou a fazer. E isso foi a primeira razão pela qual eu escolhi lutar MMA, porque eu amo o que faço.
E então o pessoal às vezes, a meio do processo, esquece muito disso, como estão cegos em relação a ganhar, a isto ou aquilo, que esquecem-se da parte boa e apenas ficam com a parte má, que é o que é? É os nervos, é o stress, é a pressão, e isso só vai fazer com que a performance seja prejudicada. E então, mas lá está, cada atleta, cada indivíduo orienta-se da melhor forma. E eu, pessoalmente, a primeira coisa que me vem à cabeça é apreciar todo o momento e gozar cada segundo, principalmente, lá está, eu estou a fazer o que amo e depois, lá está, os nervos estão envolvidos, mas isso depois com a experiência é gerido, mas a adrenalina está sempre lá, como é óbvio, e ainda para mais estamos a falar que é um desporto de combate, e só isso eu acho que é difícil de explicar, e só mesmo estando lá, independentemente se é boxe, kickbox, Claro. qualquer atividade de combate, qualquer pessoa que já tenha subido a um ringue sabe o que isso é, sabe a sensação que é de pisar um ringue. E, É por isso que se diz que não é para todos, não é? não é assim, eu sou apologista que toda a gente devia experimentar, pelo menos de cariz amador, pelo menos uma vez na vida, fazer um combate, uma modalidade qualquer, porque a sensação, passando meses de treino intenso, de dar tanto de nós, e depois subir àquele ringue, aquela jaula, não interessa, e, e pisar aquele ringue e lutar, é o que eu digo, é aquilo que nós mais temos de próximo, de realmente sentir que estamos vivos. E eu recomendo, mas lá está, não é para todos, e cada um gosta do que gosta, e é por isso que as coisas vão como Eu são. lembrei-me agora de uma frase que ouvi muitas vezes dizer que é toda a gente, muito homem ou mulher, até levar o primeiro burro no nariz ou nos queixos, porque depois disso muda a nossa visão sobre tudo o que nos rodeia. Portanto, é uma parte engraçada disto. Ora, Pedro, o que há numa decisão de um combate deste nível, quanto é que há aqui de força mental, do foco? Porque o treino, vocês treinam todos muito, depois há a estratégia do treino, há a qualidade individual, a parte técnica que faz muito sentido, e o Conor McGregor acho que acabou por trazer isso muito ao lume, o que é a estratégia de jogo, entre aspas, a parte técnica, mas depois ele também trouxe, e cada vez mais grandes atletas, que é o teu caso, esse foco, a parte mental tem aqui uma força tremenda na decisão de um combate destes. É assim, para mim, ganhar um combate, ganhar um título do mundo e por aí fora, fazer triunfos no MMA é, a falar por baixo, para mim 80% mental, porque é o que eu digo, e como tu disseste agora, ir aos treinos, treinar duro, como é óbvio nem toda a gente o faz, mas, Mas mas no ir ao, geral, não é? mas ir ao Trabalha treino, muito. mas ir ao treino, treinar duro, todos os dias ir ao treino, todos os dias não faltar um treino, isso qualquer pessoa pode fazer. Por isso é que eu também digo publicamente que qualquer um consegue chegar ao topo, porque é simplesmente uma opção de escolha, porque o treino está ali, é só fazê-lo. E depois aqui acreditar, e se aqui tiver esse último detalhe, que é o acreditar, e depois juntar com o trabalho, não há como negar, não há como os resultados não aparecerem, porque lá está, isso depois vai-se ver, porque vai-se criar uma coisa muito importante para o sucesso de um atleta, chamada consistência, que é aquela pessoa que trabalha e ao mesmo tempo acredita e não olha para trás, é só olha para a frente e nem quer saber dos ses e dos mas e disto, simplesmente vai atrás do que quer. É uma questão de tempo até conseguir, e os resultados estão à vista, como eu digo, e eu acho que qualquer pessoa, se fizer um bocado de research, de investigação em relação a qualquer pessoa de sucesso, sabe que esses são dos dois elementos mais importantes para uma pessoa ter sucesso em qualquer área, independentemente se é empresarial, desporto, não interessa, é trabalhar, acreditar e maioritariamente também sacrificar muita coisa. E tendo isto e tendo o foco, não há como não ter resultados. Ora bem, nós já temos aqui muitas perguntas do público, como se costuma dizer, já lá vou, mas para te perguntar também, esse foco, essa capacidade, essa disciplina mental está-te a ajudar neste confinamento? Estavas habituado a uma regra de treino bastante intensa, contaste-me o teu dia-a-dia. Obviamente aqui o lado mental tem muito peso, porque vocês agora não podem trabalhar como estavam habituados. Tu já tens esse foco de dizer isto foi só um adiamento, eu vou ser campeão do mundo, pronto.
Portanto, estás a tentar levar isto com essa energia positiva que te caracteriza e muito focado naquilo que vais ter que fazer. É assim, eu não posso ser de outra forma, e além do mais, é como eu digo, eu ser o melhor do mundo, eu já acredito que o sou, eu só preciso de o provar, por isso a mim sinceramente não me faz grande diferença se tenha sido há 2 semanas ou se não vai ser daqui a 2 meses, porque o resultado para mim vai ser o mesmo, eu apenas vejo eu a ser vitorioso e lá está, se eu não pensasse de outra forma, eu não estaria a fazer o que faço, nem estaria a tentar o que estou a tentar, não, isto não tem a ver com a humildade ou o respeito, tem simplesmente a ver com a confiança e aquilo que eu sei que sou capaz e aquilo para que eu trabalho desde os meus 13 anos, que é para isto e eu sei do que sou capaz, por isso eu não tenho problemas, nem tenho que sequer tentar fazer um exercício mental em relação a isto, é uma situação complicada, mas é o que é, o mundo todo está parado, por isso não. Lá está, quanto mais uma pessoa pensa no assunto, pior é. Eu Pior é. simplesmente é esperar que as coisas passem, fazer a nossa parte, que é ficar em casa e manter-nos com a nossa família em segurança. E quando isto passar, as coisas vão se resolver, a data vai ficar marcada e uma pessoa faz o resto. Vieste para casa com algum plano de treino dado pelos teus treinadores, pela tua equipa, para continuar a trabalhar dentro do que é possível em casa, que é complicado para um atleta de artes marciais? Misto. Não, não, eu simplesmente faço a minha parte, que é aquilo que eu consegui fazer aqui, eu faço. Por acaso tenho ali na garagem um saco de boxe, o que já ajuda um bocado, e depois coisas que eu consigo fazer só com o meu corpo e Claro. Para te manter exercícios básicos ativo. e dar uma corridinha rápida aqui pela zona, mas mais nada. Mas lá está, também o interesse aqui neste momento é simplesmente manter-me ativo, manter a dieta, manter-me a comer Claro. saudável para não ganhar peso e também para manter a forma física, e é isso, simplesmente é deixar o corpo e a forma física em stand-by. É isso. Pedro, do lado mau que foi esta doença, este confinamento, tem o lado bom, que é podes estar com a família, que normalmente estás o ano inteiro na Irlanda a trabalhar, longe do teu filho, longe da tua companheira, longe da tua mãe, etc. Portanto, isto é o lado, digamos, bom. Obrigou-nos, se calhar, a olhar para a nossa família, a passar tempo com a nossa família. Eu costumo dizer que do mal veio algo muito positivo. Sim, agora finalmente eu tenho o meu filho e a minha namorada lá a viver comigo, mas sim, mas sem dúvida alguma que eu já tinha dito até em Passaste muito publicações. tempo sem eles, né? Sim, passei os primeiros 18 meses de vida do meu filho, eu passei longe e só e esta mudança só aconteceu recentemente, agora em janeiro. E sim, foi o que eu disse, foi uma oportunidade para eu obrigar-me a passar realmente tempo com a minha família, porque lá está, independentemente se eu estou de férias ou não, eu estou sempre a treinar, a minha cabeça está sempre a mil, está sempre a pensar e a trabalhar para o mesmo. É quase impossível para mim. Eu digo sempre que vou, não, depois deste combate eu vou relaxar. Não consigo, não, não Há sempre um consigo, objetivo a seguir, não é? não Portanto, consigo, não consigo. E sim, esta doença em parte tem sido bom porque obrigou-me realmente a relaxar e como e a uma pessoa não, desfrutar dessas coisas, não é? e a desfrutar destas coisas e eu passei a quase as primeiras 2 semanas que estive aqui em Portugal na casa da minha mãe, já não passava algum tempo e foi realmente bom e motivador para mim porque não só não é, voltei já passando algum tempo a ficar durante algum tempo seguido na casa da minha mãe, onde tudo começou, onde o meu sonho começou, e foi bom ver as coisas que tenho lá guardadas, os posters, das minhas primeiras lutas e assim, e ver aquilo tudo, quando na altura eu era apenas um adolescente que sonhava, acreditava, mas era apenas um sonhador. E olhando agora para trás e vendo aonde eu já consegui chegar, e foi realmente uma experiência super motivadora, e é o que eu digo, eu em tudo que acontece na vida, eu sempre guiei a minha vida assim, tudo que acontece na minha vida, principalmente as coisas más, eu tento não só arranjar uma solução, mas também tirar algo Sim. positivo, por muito difícil que às vezes seja, tirar algo positivo dali, e sinceramente esta situação toda, apesar de ser muito, muito complicada para toda a gente, eu tirei muita, muita, muita coisa positiva,
E neste momento sinto-me mais motivado que nunca para ir para este combate e em parte eu não estou contente, como é óbvio, não estou contente com esta situação, mas estou um bocado contente que tenha acontecido porque lá está, tenho estado mais tempo que o normal com a minha família e, e recebi um boost de motivação ainda maior, o que sem dúvida alguma Vai chegar ainda mais motivado, não é? Para o combate. quando eu voltar aos treinos vai ser ainda melhor. Ora, muito bem, eu prometo a todos que já mandaram aqui muitas perguntas que já lá vou, mas aproveitar que falaste da tua mãe, e estão aqui mães que têm filhos que estão a começar nas artes marciais mistas e que adoram isto. Como é que a tua mãe lidou com isto e como é que lida com isto? Quando tu começaste o teu sonho, e convém dizer que tu começaste a trabalhar com 13 anos e sempre muito fixo, que era aqui que tu ias chegar, ou melhor, onde vais chegar ainda, está para breve. E portanto já pensavas assim aos 13 anos, sempre perseguiste isso. Como é que a tua mãe lidou com isso tudo como mãe? Porque nós sabemos que as mães não é sempre difícil adaptarem-se a estas coisas, principalmente esportes de combate, que às vezes há ali um sofrimento sempre envolvido. É assim, a minha mãe nunca foi a mãe normal. A minha mãe sempre gostou de esportes de combate e quando eu lhe disse que descobri que tinha MMA, que na altura foi com o Rafael Silva na RS Team em Guimarães, e quando eu lhe disse que queria me inscrever, que descobri este sítio e que me queria inscrever, ela nem pensou duas vezes, porque até então, antes de eu descobrir o MMA, era um miúdo normal como o outro, queria jogar futebol Claro. e a minha mãe sempre foi, tá bem, mas nunca achou grande piada ao futebol e nem acreditava muito que eu tinha grande jeito, o que era um bocado verdade, eu nunca tive grande jeito para futebol. e, e sempre me apoiou, e independentemente daquilo que eu escolhesse fazer, a minha mãe sempre me apoiou a 200%. Eu até podia dizer-lhe que ia começar a ser atleta profissional de chincalhão, ela ia-me apoiar e sempre me apoiou. Só que depois lá está, os anos foram passando e ela também, como acompanha, vai tendo mais conhecimento do desporto e sabe aquilo que está em jogo, e depois de eu entrar para o Bellator, ela tinha noção e tem noção do quão passo a passo a exigência e a importância de cada combate cada vez mais tem, e atualmente ela já viu vários combates ao vivo e mesmo na televisão, mas atualmente ela não consegue ver. mas eu deixo na cena dela, fica lá e Vê tranquilo. no YouTube a seguir a vitória, não é? Como tem acontecido quase Vê sempre. depois, sim, Já sabe o desfecho e é mais fácil de ver, não é? Ora bem, o Renato, de quem eu te falei há pouco, que tem como um dos ídolos nesta área, pergunta-te duas coisas. Sentes apoiado pelos portugueses e em Portugal como praticante de MMA e ao nível que tu chegaste, e se queres chegar ao UFC, ou se, como dizias há pouco, nem pensas nisso, estás bem no Bellator? É assim, em relação ao apoio pelos portugueses, eu não posso dizer absolutamente nada porque tem sido absolutamente fantástico. Ainda aí antes de eu entrar para o Bellator, eu sempre tive um apoio enorme e foi das coisas que mais me ajudou quando cheguei à Irlanda, e até mesmo tem um grupo de episódios interessante que foi quando eu tive a minha última derrota em 2015. Na altura o meu recorde não estava muito bom, que foi nessa altura que eu e a minha namorada começámos a planear sair do país, e então mas antes disso tudo, nessa altura quando eu tive a minha última derrota, eu estava na altura 5-3, o que não é um recorde nada apelativo, principalmente para quem quer chegar aos grandes Claro. palcos, não, é mau, é mau. E então naquela altura, o que é normal, foi a primeira e única vez na minha vida que eu comecei a questionar-me. O que é normal, isso passa pela cabeça de qualquer atleta, que nenhuma pessoa pense que, independentemente do conforto de uma pessoa as dúvidas aparecem sempre, e eu comecei a questionar-me, principalmente quando estava com 2 derrotas consecutivas, e eu comecei a questionar-me se realmente eu era capaz de conseguir. E então um monte de coisas passou-me pela cabeça, e foi curioso que nessa altura, mais
como é óbvio, não é tão, não foi tanto como agora a nível de apoio, mas eu saí à rua e quase todos os dias alguém vinha ter comigo, dar uma palavra de apoio, foi mesmo curioso ver isso do nada, e principalmente naquela altura que eu estava tão em baixo, que, que tive aleatoriamente muito apoio, e essas pessoas nem sabem, mas foram O quanto te ajudou, não é? elas não sabem o quanto me ajudaram, foi realmente muito bom, e daí para a frente e fui para a Irlanda. Depois, quando eu estava a fazer os meus combates no Cage Legacy, antes de entrar para o Bellator, sempre tive um apoio muito grande, orgulho-me de ver isso, e sinto-me super orgulhoso por cada vez que vou para a jaula, de conseguir da melhor maneira que consigo representar essas pessoas que se vê representadas por mim, e de uma forma ou outra deixo sempre a sua palavra de apoio. Por isso o mínimo que eu posso fazer é levar a nossa bandeira portuguesa, que eu tanto me orgulho, e ao mesmo tempo também representar essas pessoas que se vê representadas por mim e com orgulho. E agora, A questão do passando UFC. à segunda questão, é assim, eu neste momento tenho contrato com a Bellator, estou 100% focado neste torneio, é o meu objetivo atual, é este, tornar-me campeão do mundo, e depois ainda fazer os dois combates restantes no torneio, que é as meias finais e a final do torneio, e depois vamos ver, mas atualmente eu tenho ainda um contrato a decorrer com o Bellator. O meu contrato acaba ao mesmo tempo que o torneio do Bellator acaba, mas atualmente o meu foco está 100% no Patrício e 100% neste torneio, fazer história, e depois daí para a frente o meu objetivo vai ser continuar a fazer história, mas até lá, é bater o Patrício e ganhar este torneio. Depois o futuro logo dirá. Eu já vou falar sobre isso, porque tens aqui, como deves imaginar, muita gente quer que tu fales sobre esse bate-boca com o Freire. Já lá vamos falar sobre isso. O Francisco Morgado está aqui também, um jovem, eu conheço bem. Pergunta exatamente o que é que os portugueses podem esperar de ti depois de venceres o torneio. Ele já está a dizer campeão do mundo e vencer o torneio. Portanto, já explicaste aqui, o que podem esperar de ti é uma ambição que não vai ficar por aqui, não é? Quer Isto sempre é, mais. isto é apenas o começo. É isso que eu posso dizer. Este torneio, este título do mundo, é apenas um brinde que eu vou dar a todos os portugueses, e ganhar o torneio a alguns dos melhores atletas da categoria no mundo inteiro vai ser apenas o começo. É só isso que eu posso dizer. Vai ser apenas o começo. Ora bem, o Bruno Carvalheira fala de uma coisa que tu citaste há pouco, ou seja, o André Fialho, que tinha um grande mindset, tal como tu, e após a primeira derrota aquilo afetou-o muito. Aliás, o André já reconheceu isso. Se tu pensas nisso, mas eu até vou reformular aqui um pouco, ou seja, como tu contaste aquelas duas derrotas seguidas, o que te aconteceu, tu acabaste realmente por pensar nisso, afetou-te um pouco, mas saíste muito mais forte depois disso. Sem dúvida alguma. Eu já disse anteriormente que eu sou o atleta que sou hoje, mesmo a nível psicológico, por causa das minhas derrotas. As minhas 3 derrotas deram muito, muito mais do que as minhas 11 vitórias. As minhas 11, ganhar é bom, é para isso que nós treinamos, é para isso que nós lutamos, é para ganhar, mas nós, para chegar àquele status de linha que uma pessoa tem tudo que é capaz, uma pessoa precisa de perder, uma pessoa precisa de cair pelo menos uma vez para, para realmente nos completarmos a nível psicológico e até a nível físico, a nível de skill set, de habilidades, porque lá Aliás, está. isso fez-te ver o que é que tu tinhas que evoluir também, onde é que tinhas que melhorar, não é? Absolutamente, absolutamente, porque lá está, e eu nunca deixei que nenhuma derrota fosse em vão. Cada derrota eu avaliei o que é que aconteceu, o que é que eu posso tirar dali, e o que é que eu fiz de mal. E tudo isso fez-me evoluir de uma maneira que nenhuma outra vitória me conseguia dar. E dando um exemplo muito rápido, eu lembro que a minha última derrota foi com o Denis Araújo no IPC, e perdi por decisão. Eu lembro perfeitamente que eu estava tão confiante para aquele combate, estava mesmo confiante demais, mas ao mesmo tempo foi excesso de confiança misturado. É assim, eu não gosto de usar excesso de confiança, porque ter confiança nunca é demais, Nunca é demais, mas claro. estava com muita confiança, que tenho sempre,
mas juntou-se a imaturidade e isso custou-me um combate, porque eu fui para lá sem nenhuma dúvida que ganharia aquele combate. Entretanto, o Denis, como atleta experiente que é, foi ali para ganhar, independentemente de como. Chegou ali, primeiro round, botou-me ao chão, manteve-se ali em cima, pum, acabou o primeiro round. Uma lição bem estudada, não é? Acabou o primeiro round, passou o primeiro round, perdeu o primeiro round. E eu, está tudo, está-se bem, eu dou a volta. Pum, passou o segundo round, não aconteceu muito, mas ele ficou por cima. Pum, ganhou o segundo round. O terceiro round foi igual. E pum, acabou o combate, eu estava fresco, mas o que importa é que eu perdi, acabou. E essa imaturidade custou-me um combate. E eu aprendi muito com esse combate. E esse combate mudou muito, muito, muito a minha forma de lutar e de ver uma luta e de como reagir a certas coisas. E lá está. E por causa desse combate e dos outros também, eu tornei-me no atleta que sou. E é isso que uma pessoa. Nós devemos de ver isso em tudo na vida, que é as coisas más vão acontecer sempre na nossa vida, uma pessoa não pode tentar evitá-las, porque isso, a vida é mesmo isso, a vida tem coisas boas e coisas más, e principalmente as coisas más nós devemos abraçá-las e não evitá-las, abraçá-las, porque daí vai sair algo positivo e nós vamos crescer com isso e vamos nos tornar melhores pessoas e melhores profissionais, e é mesmo isso, nós precisamos de cair para nos levantarmos e conseguir dar um passo ainda maior. Por isso, em relação, para não perder mais, é isso. Ora bem, já que falamos do André Fialho, que durante muito tempo depositou todas as esperanças que agora os portugueses depositam em ti, ou que tinha às costas disso, pergunta-te o João Asher, o que é que tu achas do André Fialho como atleta, tendo em conta que ele teve realmente uma subida rápida, depois teve ali este percalço que ele próprio reconheceu, que o fez repensar algumas coisas, mas parece que está na luta para voltar à melhor forma. O que é que tu achas dele já agora? E a única coisa que eu tenho desafiado é que eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele tem um percurso similar ao meu, que saiu do país, foi atrás do sonho, chegou lá, fez, foi ouvido e mostrou-se ao mundo e sem medos, nem medos dos seres, dos mas, simplesmente foi atrás. E eu acho que as pessoas são muito obcecadas em relação aos resultados e esquecem-se muito rapidamente daquilo que foi feito. Eu acho que uma pessoa, eu acho que nós como portugueses devemos orgulhar-nos do que aquilo que o André fez como português, de onde ele chegou e onde levou a nossa bandeira. E o que eu tenho a dizer e o que eu penso do André é mesmo isso. Eu admiro o André por aquilo que ele fez e não tenho a menor dúvida que ele irá continuar a fazer muito mais à frente pelo país e pela própria carreira dele. Pedro, continuando aqui nas perguntas de quem nos segue, o Renato volta aqui a fazer uma pergunta. Pergunta-te como é que era aqui o teu treino antes de ir para a Irlanda, se continuaste sempre na equipa que começou por acolher aí em Guimarães, e depois como é que surgiu a ideia da Irlanda, se tu foste para lá já a saber que ia correr bem ou foste para lá arriscando à procura do teu sonho? Qual é a primeira? São duas perguntas? Sim, ou seja, o que é que tu fazias aqui em Portugal antes de ir para a Irlanda, se te mantiveste sempre no mesmo ginásio, aí em Guimarães, não é? E depois como é que surgiu a Irlanda, não é? E se tu foste para lá já, se era um risco ou se era um risco calculado, no fundo? É assim, sim, em Portugal eu treinei apenas na RS Team, na equipa do Rafael, e foi isso. E então, tentando fazer agora a ponte entre as duas perguntas, foi aquilo que eu disse anteriormente. Eu tive a minha terceira derrota, a minha última derrota que tive, e comecei a repensar que, ainda para mais, passando um bocado, aconteceu aquele episódio com o João Carvalho, e o MMA em Portugal simplesmente acabou. Não parou completamente, o que é um bocado normal, e então tudo aquilo obrigou-me a que eu tinha que tomar uma decisão, não havia hipótese, se eu continuasse em Portugal em parte ia estar a matar mais e mais tempo. As coisas eventualmente podiam, mas Podiam demorar mais. até acontecer eu ia estar a perder tempo, então eu e a minha namorada, como é óbvio, começámos a ver, a ver soluções, a ver alternativas para onde, e depois a escolha da Irlanda foi em conversa, que ela achava que o Conor estava, foi por acaso, nem estávamos a falar de para onde é que vamos,
Estávamos a falar, por acaso estávamos a ver a MMA e apareceu o Conor e ela perguntou-me, ou ela disse, ela achava que o Conor estava a viver e a treinar nos Estados Unidos. Eu disse-lhe que não, que o Conor ainda está com a mesma equipa que sempre esteve e ainda vive na Irlanda. E então ela perguntou-me em que ginásio é que ela treina, e eu disse na SBG, e ela perguntou-me o que é que eu achava da equipa, e eu disse que para mim é das melhores a nível mundial e nem sequer há comparação a nível europeu. E, hum, então ela disse-me, olha, a Está Irlanda, aí. fica, a Irlanda faz parte da União Europeia, 2 horas de voo daqui. Porque normalmente eu tenho as ideias, no que toca ao MMA, eu tenho sempre as ideias e é aquilo, bate naquilo e acabou, mas naquela altura eu fiquei tipo, ela tem razão. E então a gente começou um bocado a fazer a investigar um bocado, porquê? Porque o primeiro problema foi, nós nunca tínhamos estado na Irlanda, não conhecíamos ninguém lá, nada, zero, 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 completamente zero. Então, eu trabalhei durante um ano, mais ou menos um ano, numa fábrica para juntar dinheiro, para conseguir ter algum para ir. E depois, em finais de 2016, novembro de 2016, marcámos uma semana para irmos lá e apresentar uma equipa e ao mesmo tempo procurarmos casa e trabalho, porque não havia outra forma de nos mantermos lá. Fomos, a semana acabou e nada de trabalho, nada de casa, zero. Ou seja, os nossos planos ali foram pelo cano abaixo porque não havia maneira de nós conseguirmos ficar lá. E então eu lembro-me que estávamos a voltar para Portugal no voo e nisto tivemos os dois a mesma ideia, que foi, vamos chegar a Portugal e a primeira coisa que vamos fazer é marcar um voo de ida para a Irlanda. E olha, quando aterrarmos, aterramos. E foi isso. Marcámos o voo. A 13 de janeiro de 2017 fomos para a Irlanda e pronto, e aterramos e o resto da história. Mas foste bem acolhido na SBG, na equipa do Conor, foi logo de início, foste bem recebido, bem tratado, ajudaram-te. Sim, assim, essa foi das melhores. Por isso é que eu sou tão grato à Irlanda, aos irlandeses e a toda Já a te gente. tratam quase como um irlandês também, que eu já sei. Sim, porque eu nunca me senti fora de casa, eu sempre fui super bem recebido, super bem acolhido e apoiado por todos, como se fosse um deles, e eu sou um deles, eu sinto-me como um deles e tenho orgulho disso, porque lá está, o mínimo que eu posso fazer é também carregar a bandeira deles, porque eles eram-me tanto, quando eles não tinham obrigação nenhuma de o fazer. Mas fizeram e receberam-me e lá está, isso ajudou-me muito, muito, muito em relação à adaptação e também ajudou porque também eu sempre gostei logo desde o início do país e identifiquei-me com a cultura deles e lá está, e também estava a seguir o meu sonho, ou seja, isso tudo junto fez com que as dificuldades que apareceram nos inícios, que foram muitas, foram mesmo muitas, parecessem nada, não parecessem nada porque eu estava tão contente onde estava e tão motivado para fazer mais e mais e mais que as coisas más iam acontecendo, iam aparecendo e era quase como se fosse um caminhão a passar por muros de pelador, era sempre a andar por. Lá está, eu estava simplesmente era um miúdo que estava feliz a fazer o que estava a fazer, claro, lá está, nunca, como eu digo outra vez, não foi fácil, não foi nada fácil, mas lá está, quando uma pessoa tem um foco e mantém-se agarrado àquele foco e simplesmente concentrado em, em, em energias positivas, algo positivo vai sempre acontecer e é isso, foi sempre assim que eu me guiei e isso foi muito importante, lá está, como eu volto a dizer, volto à pergunta, os inícios, isso ajudou-me muito, tudo isso. Foi difícil estar distante do teu país, da tua família, da tua mãe? Foi difícil ou o foco era tanto naquilo que tu querias que tinha que ser assim e pronto? Não, 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 para mim nunca foi difícil porque eu sabia que tinha que ser aquilo e lá está, e eu em vez de me concentrar ai, o meu país, ai, não, eu simplesmente foi Portugal, o capítulo Portugal passou,
Agora começa o capítulo Irlanda e é mesmo isso. Uma pessoa se uma pessoa quer chegar a algum sítio, não pode ficar agarrado ao passado, não pode ficar agarrado àquela zona de conforto não. Uma vez que uma pessoa vira a página, acabou, ficou para trás. Não olhem para trás, é só olhar para a frente porque a vida é mesmo isso, tem passado, presente e futuro. E se uma pessoa quer fazer algo no futuro, tem que olhar para a frente, não pode olhar para trás. E então nunca foi, para mim nunca foi. Temos que ir sem amarras. Decidimos que vamos para fora à procura de. Temos que ir sem amarras, não é? Porque senão não Sim, resulta. independentemente se uma pessoa muda ou não de país. E, Claro. imaginemos se fosse o caso de alguém que vive no Porto e isto sai da casa dos pais e vai para Lisboa, assim. É a mesma coisa, é um capítulo da vida daquela. Ou se está na mesma cidade, mas sai da casa dos pais, não interessa. A vida é como se fosse um livro, tem capítulos, e uma vez que uma pessoa passa para o capítulo seguinte, está feito. Aquele capítulo novo começa, e o que interessa é a história daquele capítulo. O que passou, passou. E eu acho que uma das coisas que prende muito as pessoas é ficarem agarradas àquela zona de conforto, que olham para trás não sentiam-se bem ali, e isso apenas vai atrasar o processo de tudo naquela pessoa. E então mais uma vez, resumidamente, que eu paro de começar a falar, é mesmo Não, à isso, vontade. é olhar para a frente, para a frente é que é caminho e respondendo à tua pergunta, nunca foi difícil para mim porque eu mal meti na cabeça que a Irlanda era o destino, acabou. A Irlanda é o meu sítio e eu atualmente nem sequer me imagino a viver noutro sítio, a não ser a Irlanda. Ó Pedro, o João Archer pergunta se o facto de ser, ok, SVG é conhecido no mundo todo, mas o facto do Conor lá treinar se pesou obviamente na tua decisão. Já contaste mais ou menos qual foi o processo. E o Bruno Carvalheira pergunta se o McGregor, daquilo que tu pudeste ver, o Conor, é outra pessoa fora das luzes, se aquilo que nós vemos é uma personagem, qual é o envolvimento dele com a equipa, o que é que podes contar sobre isso? O que me fez, a razão até principal de me fazer escolher a SPG foi o John Kavanagh, o treinador, que eu sempre me identifiquei muito com a maneira dele ver o desporto e de se posicionar no desporto. Então ele foi a razão pelo qual até eu quis escolher a SVG. Não foi, nem foi tanto o Conor. E em relação ao Conor, eu conheço o Conor, já treinei com o Conor e não, como é óbvio, não é aquilo que as pessoas veem, como é normal. E eu acho que É as uma- pessoas. Também tem Eu, que se eu, vender a personagem, não é? No fundo, não é? eu acho que, claro que nem toda a gente tem a noção disso, mas as pessoas deviam ter noção que, como é óbvio, é assim, eu não estou a dizer que ele é uma pessoa completamente diferente, mas ele não é aquilo que é na Câmara, não é, Exatamente. não tem nada a ver e, como é óbvio, nem tinha razão para o ser. Porque lá Claro. está, uma pessoa também tem que se lembrar que isto é o showbiz e isto é o desporto de entretenimento e isso tem que acontecer e não há ninguém melhor do que ele para fazer isso e pronto, respondendo à pergunta, não, ele não aquilo que se vê, não é que ele não seja aquilo, mas não é tanto. Mas é uma pessoa disponível para os colegas de equipa, no fundo. Sim, no ginásio é um atleta como o outro, é como eu e como qualquer É, outro, ele está ali focado no treino dele, em claro. melhorar e treinar, e é isso, está a fazer o mesmo que qualquer outro que está ao Qualquer outro. mesmo tempo no tatame está a fazer, que é treinar e a procurar melhorar. É isso. Ora bem, Pedro, estás aqui a receber muitas mensagens de vimaranenses e de vitorianos. Aliás, o Pedro Marques diz que és o orgulho dos vimaranenses e pergunta-te se achas possível um grande evento de MMA acontecer em Portugal nos próximos tempos. É assim, eu acredito, mas lá está. E é um dos meus objetivos, é conseguir trazer, se não for eu, não interessa, mas conseguir de alguma forma trazer um evento de MMA a Portugal, porque tenho noção da importância que isso traria para o MMA português e acredito nisso, mas também tenho noção que para eu conseguir isso, outras coisas estão envolvidas e outros achievements, ou outras conquistas que eu tenho que ter antes para conseguir que isso aconteça. Mas eu acredito que isso vai acontecer um dia e as coisas simplesmente têm que ser feitas passo a passo, bem feitas, mas não tenho a menor dúvida que isso irá acontecer um dia.
Ora bem, o Hélder Fernandes, um abraço para o Hélder, que mandou um abraço para os dois, mais um adepto do Vitória. Pergunta-te se te sentes mais confortável num combate no chão ou em pé e se o teu maior aliado é a tua capacidade de sofrimento. Eu sou um atleta da MMA e eu acredito que sou melhor, por isso eu não tenho problemas de lutar em pé ou no chão. Eu já provei isso, eu consigo finalizar uma luta tanto em pé como no chão. Por isso, em relação a responder à primeira pergunta a primeira parte da pergunta, qualquer parte. Sim, é assim. Eu não diria capacidade de sofrimento, eu diria melhor, eu diria que eu gosto de dar, mas também admito que gosto de levar, eu gosto da dor, eu tenho prazer em sentir a dor e eu acho que isso é uma das maiores vantagens que eu levo até para o treino, porque se há coisa que eu adoro é de levar-me completamente ao limite, é de me levar tanto ao limite que às vezes a minha cabeça fico com dores de cabeça de tanto esforço que fiz. O meu corpo 15 minutos depois do treino nem se mexe, quase que tenho que chamar um táxi. O teu corpo quer desistir primeiro que tu, no fundo, não é? Exatamente, e eu tenho prazer nisso, eu tenho mesmo prazer nessa sensação de levar o meu corpo ao limite, e isso, ao fazer isso todos os dias, isso torna-me mais forte, porque quando vou para o combate, se o combate se prolongar, para mim só vai ser uma vantagem, porque nós vamos estar os dois cansados, só que depois o que é que vai diferenciar? É que aquela pessoa não vai se sentir bem com aquele cansaço e eu vou estar a ter prazer e vou continuar a ir mais e mais e mais, e isso não me vai fazer parar. Eu acho que isso, lá está, mas lá está, como é a beleza do desporto, é que não existe uma forma de fazer as coisas, esta é a minha forma de fazer as coisas, e, e pronto, não desviando muito, era essa correção que eu queria fazer, eu tenho prazer na dor e não tanto capacidade de sofrimento. Eu aviso aqui a malta que nos está a acompanhar e mais uma vez abraço a todos. Vamos falar do Pitbull no final. Eu prometo, deixei para o fim. Ele não interessa, deixa lá o Pitbull para lá. Está no fim, está no fim. E o Atilo Coelho, para brincar contigo. Primeiro diz que esteve no teu primeiro fight no balneário, que agora é o teu maior fã, o nosso gladiador, mas depois também manda aqui uma toada engraçada que diz que o Dani já anda a mandar umas bocas a dizer que te derrotava de novo. Mas o Dani já passou, já foi, esse já está, não é? Portanto, nem vale a pena estar a responder, não é? Não vale a pena. Eu acho que tentar aproveitar o sucesso de outras pessoas em prol pessoal, eu acho que isso é, é pessoa pequena e eu nunca faria isso. Eu nunca na vida ia olhar para um dos adversários que eu derrotei e ele agora está na mão de cima e eu ia começar a falar dele porque ele está na mão de cima e isso só ia fazer de mim um predador. Um predador, que é essa a palavra, por isso não há muito a dizer. Eu estou onde estou e Exatamente. o resto é resto. E mais nada. Ora bem, o Isidro Torrão pergunta-te quem são para ti os melhores da atualidade e também tens aqui uma pergunta do Renato interessante: quem foi o adversário mais difícil que tu tiveste aqui em Portugal? Os melhores atletas da atualidade sou eu e eu. Não, estou a brincar. Não, tem muitos. Eu acho que isso depois é um bocado de gostos. Agora tem o John Jones, tem o Daniel Cormier e o Stipe Miocic, os dois para par, que estão, a partida vai-se fazer a trilogia dos dois. Tem o Henry Cejudo, tem o próprio Patrício Pitbull e tem alguns, tem uma data deles, mas o melhor deles todos sou eu e ponto, acabou. O Cristiano Ronaldo sempre disse, oh Pedro, há um vídeo muito engraçado na internet, o Cristiano tinha acabado de chegar ao Manchester United e estão a perguntar ao Rio Ferdinand, ao Giggs, ou seja, Eu já vi esse vídeo. quem são os melhores do mundo, a dizer Maradona, O melhor de todos os tempos. e ele deixou eu, não é? Com Sou eu. 18 anos, não é? Portanto, e as pessoas riram-se na altura, mas agora não se riem, não é? Portanto, as coisas são como são. Ele também sempre teve na cabeça dele que era o melhor e, portanto, eu percebo Eu só, perfeitamente. eu só não me lembro da segunda parte da A pergunta. segunda era quem foi o adversário mais forte que tu Ah, encontraste aqui em Portugal, dentro de portas. o adversário mais difícil que eu tive em Portugal, e nem sei se não foi o mais difícil assim a nível geral, o combate foi mesmo, levou-me mesmo ao extremo, foi com o Bruno Borges da
da Brazilian Top Team, Brasil, acho que é isso, Brazilian Top Team, e foi um combate super difícil, mas foi um combate que me deu super prazer em fazer, porque aquele combate levou-me, foi a única vez na minha vida em que eu cheguei ao balneário e o combate e mesmo a nível de treino, qualquer coisa, foi a primeira e única vez que eu, no fim de um grande esforço físico, vomitei. Eu nunca vomitei na vida, porque se há coisa que eu sempre fui bom foi em condição física. E no fim daquele combate vomitei, tinha mesmo dado tudo e mais alguma coisa. E esse foi o combate mais difícil que eu tive. Foi por isso, é justo dizer que foi das vitórias mais saborosas que eu tive, que foi aquela que mais me custou, mais me custou a conseguir. Ora bem, Bruno Carvalheira, que pergunta onde te sentes mais confortável. O Pedro respondeu a isso há pouco, como atleta da MMA sente-se confortável em qualquer vertente. Perguntam-te aqui que idade tinhas, o Renato, quando foste para a Irlanda. Portanto, estamos a falar há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não é? Sim, tinha 21. 21. Começaste com 13, portanto, tiveste aqui 9 anos de grande sacrifício. O tal ano a trabalhar numa fábrica para juntar dinheiro, convém não esquecer esta parte, antes de realmente seguir. E depois o Bruno Shaolinato pergunta-te se achas que faz diferença. Tu também já respondeste, mas é só para não te esquecermos aqui de nenhuma pergunta. Sair de Portugal para chegar ao topo, tu já explicaste isso, é mais rápido, no fundo. Para se conseguir queimar etapas tem que ser mesmo fora de Portugal, infelizmente, não é? Sim, mas tentando também tentando adicionar um bocado algo a essa pergunta, claro que o facto de, de abrir portas, claro que isso é super importante, mas o facto de eu também ter ido para a Irlanda e ter escolhido a Irlanda também foi para evoluir como atleta, para É porque há muitas aprender competições de algum respeito, não é? para aprender com pessoas novas, parceiros de tudo e mais alguma coisa, só o simples facto de estás num tatame rodeado de pessoas de 20, 30, 40 pessoas que querem o mesmo que tu, isso já vai obrigar-te a um esforço maior diário e quando esse esforço maior diário se torna uma normalidade para ti, isso só te vai fazer mais e mais e mais e mais e mais, porque lá está, quando estás rodeado de pessoas que querem o mesmo que tu, vocês vão crescer todas juntas e também a nível de treinadores, quando tens um grupo de pessoas que especificamente em cada área sabem tanto, tu só não aprendes se não quiseres, só não evoluís se não quiseres, e então isso também foi uma das razões principais, porque eu dou um exemplo, há muitos atletas na SBG que só vão lá quando estão em campo e depois voltam para o seu país de origem e a razão pelo qual me fez ficar lá 24/7 foi para isso, porque eu não fui para lá só para conseguir oportunidades, eu fui lá também para me tornar a melhor versão de mim próprio possível e não há outra forma de o fazer se não estar lá todos os dias e a trabalhar para aquilo todos os dias, independentemente se tenho combate ou não. E então, pronto, eu não quero fugir muito mais, mas Ainda continuas a treinar 3 vezes por dia, não é? Segundo me disseste na altura, penso que era isso, não é? Apesar de estás a trabalhar não, também. não, sim, na altura estava, sim, nessa altura estava a trabalhar, agora só treino, mas sim, não todos os dias, não treino 3 vezes todos os dias, mas pelo menos 2, isso sim. É garantido, tem que ser. Antes de passarmos para o tema, que está aqui toda a gente por ti, que a gente vá, uma pergunta do Mário Nunes. Quando é que se deu o clique? Já disseste aos 13 anos, mas porquê é que tu decidiste enverdar pelo MMA? Qual foi o chamariz? O que é que tu sentiste na altura quando decidiste ir para a RS Team e foste ter a também? Era bem, vou lá deixar o futebol e vou aqui para o MMA. Isso foi porque eu não tinha noção, nunca tinha ouvido falar em MMA na vida, e então eu lembro que eu e a minha mãe estávamos a ver a televisão na altura, estávamos a ver assim Radical, e nisto passou este anúncio de uma estreia de um programa que ia começar, em que estavam 2 homens dentro de uma jaula com umas luvas muito pequenas a lutar, e lutavam de pé, lutavam no chão, e tudo aquilo chamou-nos a atenção, e então a pessoa guardou a data de estreia e ficou para ver. E eu lembro perfeitamente que aquilo era o UFC Unleashed, que era um programa que fazia a compilação de alguns clássicos da organização. Ainda ontem à noite estive a ver. E eu lembro perfeitamente dos primeiros combates que eu vi, que foi quando eu mal vi, eu
Ficaste apaixonado. Foi amor à primeira vista, foi amor à primeira vista, que foi o Jorge St-Pierre contra o Frank Trigg. E Jorge Sampaio era fabuloso, atenção. Era. E eu Foi, fiquei logo. foi Eu tal fiquei, como- foi tal- eu fiquei imediatamente apaixonado, mas não, lá está, eu não sonhava que havia, não sabia que havia em Portugal e nem sonhava que havia na minha cidade uma equipa a fazer. E então eu fui andando e foi mesmo por acaso que eu tinha um colega meu que costumava sair que normalmente ele estava sempre ligado a algum clube de futebol e então liguei-lhe e olha, o que vais fazer hoje? Isto foi uma quarta-feira. E ele disse, eu vou treinar. E eu, em que clube é que estás a treinar? Pensava que ele estava a jogar futebol em algum sítio. E ele disse-me que não estava a jogar futebol, que estava a treinar MMA. E naquele momento o meu mundo parou. Tudo à Pareceu-me minha volta. propósito, né? Era quase que alguém carregou no pause e pum, acabou tudo e eu só ouvia ele. E perguntei-lhe aonde e com quem, e ele disse-me que era com o Rafael, na altura no Sport Gym, à beira da estação de comboios, e eu não hesitei, não pensei duas vezes, falei com a minha mãe e fui. O complexo, não é? Agora é perto do estado de Vitória, penso eu, não é? Ou não? Não, isso não, sim, então quando eu comecei, nós estávamos no Sport Gym, depois passando 3 anos, eu fiquei lá 3 anos ainda a treinar com o Rafael, depois mudámos para a expressão marcial à beira dos, para quem sabe, à beira dos planetas, à beira do estado de futebol, à beira do estado de Vitória, ficámos lá 5 anos, acho que ficámos lá 5 anos. E depois o Rafael mudou-se para a IASA, para a fábrica IASA, que é onde está atualmente. Agora, exatamente. Ora, muito bem. Vamos agora passar para aquilo que toda a gente quer saber. O Atílio tem aqui uma pergunta muito engraçada para ti, mas eu vou deixar para a última, precisamente por ser tão engraçada. E vindo do Atílio Coelho, tem que ficar mesmo para fechar, que ele merece, até porque foi ele que nos juntou. O Hugo Oliveira diz que tu estás nos capítulos iniciais de uma longa e feliz história e pergunta-te já a data para o combate com o Pitbull. Não, para já não há data, eu nem sei, nem imagino sequer quando é que vai ser, porque nenhum de nós sabe, O que é que vai acontecer, não é, com isto tudo? porque como é óbvio estamos todos cientes desta situação que atualmente estamos a passar e não sabemos, então pode correr muito bem em questões de 3 semanas isto começa tudo a cair, como se pode prolongar para mais um bocado, mas eu acredito que lá para o final do verão, ou até mesmo no verão, mas antes de julho ou finais de junho, eu não acredito que será. Ora, muito bem, dizer ao João Rego, ao meu amigo João Rego, que pergunta se achas que o povo português respeita a modalidade, tu já respondeste a isso e já te ajudou bastante numa altura. Não, eu posso responder a isso, O público português apoia-me 100%, mas a nível de Portugal, se respeita a modalidade, eu diria 50-50, porque Há o tal dogma aí, muita gente pensa que é violência, não é? existe nos 50-50, nos 50 positivos, existe uma grande parte que são os adeptos e outra grande parte que tem 2 dedos de testa e respeita e sabe ver as coisas. E depois tem também do outro lado, o que também é normal, o que eu também não critico, que haja muitas pessoas que critiquem o meu desporto e falem sem saber, porque também lá está, é um desporto novo, é um desporto que não tem muita fama no nosso país e lá está, e como não é muito falado, cria má informação, porquê? Porque lá está, como aparece pouco, existe pouca informação, as pessoas estão pouco informadas em relação ao desporto e foi como eu disse, nós para queremos que o nosso desporto cresça no nosso país é preciso que haja, lá está, mais figuras a se destacarem para que falem dessas pessoas e ao falarem dessas pessoas vão falar do desporto e ao falar desse desporto, o desporto vai ser ouvido em mais casas em Portugal e isso vai criar com que haja mais informação em relação ao desporto e que certas ignorâncias em relação ao desporto comecem a ir, mas é assim, pessoas ignorantes vai haver sempre e não há muito a fazer, por isso é isso que eu tenho a responder. Eu que acompanho os esportes de combate há tantos anos, já senti muitas vezes essa ignorância em muita gente que nem fazem ideia o sacrifício e a disciplina que é preciso para atingir certos patamares a este nível, é o nível que tu atingiste. Ora bem, falando do Pitbull, o que é que te apraz dizer agora mais a frio? Depois ele veio pedir desculpa, veio tentar emendar a mão, depois de ter chamado idiotas aos portugueses todos. O que é que te apraz dizer sobre esse bate-boca que ficou, acho que de tal maneira famoso que até o surpreendeu a ele? Que depois percebeu que tinha metido o pé na argola e veio pedir desculpa, mas qual é a tua leitura disto tudo? Porque há aquela parte do bate-boca que é normal,
Tu até acabaste por dizer que para ti ele era um jogador de xadrez, não foste além disso, não é? Estavas a falar, e ele depois vai para a questão de insultar um povo inteiro. O que é que te apraz dizer? Não, é assim, houve muito mais em relação a isso. Muito antes disso, ele disse ele usou o facto de meia dúzia de portugueses irem ter maus comentários para as redes sociais dele, a dizer que era eu e os meus amigos a ir comentar as coisas dele. O que é facto é assim, aquele comentário realmente, sinceramente, passou muito ao lado, porque neste patamar uma pessoa não pode estar focada nisso, mas ao mesmo tempo eu fiquei contente que ele tivesse ter comentário, porque aquele comentário foi ouro para mim. Este comentário vou pegar em ti e vou esfregar na cara, e lá está. O que é facto é que lá está, porque eu acredito que ele não tinha intenção de chamar de burros ou de idiotas o português inteiro. Ele simplesmente estava a falar de mim, e eu acredito que ele estava só interessado em insultar-me a mim, não estava interessado em insultar os portugueses. Mas o que é facto é que nós estávamos a menos de 24 horas, e eu achei aquele comentário perfeito para mexer com a cabeça dele, e fez, porque nem 2 horas depois ele fez um pedido de desculpa público, e só prova que psicologicamente ele não está lá. Mas lá está, é o que eu digo, neste jogo o psicológico leva muito, e acho que também uma pessoa também não pode levar as pessoas logo à forca, porque muitas vezes muitas coisas são ditas, não porque é a opinião pessoal daquela pessoa, mas às vezes nós estamos só apenas a tentar mexer com o nosso adversário, e foi isso que eu fiz em relação a ele. Claro que às vezes não é a atitude melhor para tomar, mas quando estamos a falar de tanto, eu quis usar aquilo um bocado a meu favor, mas também ao mesmo tempo aqui também digo publicamente que as pessoas também não se chateia muito com o Patrício, que ele vai ter a parte dele. Mas há aqui alguém que te está a perguntar várias vezes até se tu te dás bem com ele fora disto tudo. É assim, eu não tenho nenhuma relação de. É assim, eu não tenho nada contra ele. Eu nunca tive nada contra ele. Como é óbvio, uma pessoa diz isto e diz aquilo, mas eu não tenho absolutamente nada contra ele, nem nunca, Sabe no nem, teu nu- tempo para aquilo que tu nem queres. nunca, nem nunca tive nada contra nenhum dos meus atletas anteriormente. Lá está, depois uma pessoa vai dizendo coisas um ao outro, porque estamos a tentar destabilizar um e outro psicologicamente, estamos a jogar, estamos a lutar antes da luta. Agora, não, eu não sou amigo do Patrício, mas também não tenho nada contra ele, e sempre disse isso. Eu tenho o maior dos respeitos pelo Patrício, ele é um dos melhores de sempre, é a maior figura que o Bellator teve, e, resta-me isso. Não tenho nada contra ele, mas ele tem aquilo que eu quero, e vou lá para buscar isso. Exatamente, está nesse caminho. Ora, o Atílio Coelho já está a perguntar se tu achas que ao ser marcado a nova data, se é possível que o combate seja nos Estados Unidos. O combate vai ser nos Estados Unidos, Isso é porque sério. é assim, não existe uma coisa a dizer, mas Sim, por uma razão muito simples, porque o DAZN, o canal DAZN, o canal americano DAZN tem os direitos televisivos do torneio, e então eles nunca vão deixar que o combate o combate seja feito, o evento seja feito na Europa, por exemplo. O combate vai ser sempre nos Estados Unidos por essa razão, por DAZN ter os direitos televisivos do torneio. E eu dou um exemplo muito rápido. Quando foi o torneio dos 77 quilos, em que se defrontaram o Paul Daly com o MVP, que são duas figuras enormes na Inglaterra, duas figuras enormes, e esse combate, se fosse feito em Londres, seria dos maiores alguma vez feito claro. Em Inglaterra, e não foi feito nos Estados Unidos por essa razão mesmo, porque eles estavam-se a defrontar dentro do torneio, e o DAZN tem os direitos televisivos dos torneios da Bellator, e então o combate vai ser sempre feito nos Estados Unidos. Já agora, tu tens ideia se quem é que paga mais, se continua a ser o UFC, ou se a Bellator ou o ONE já se aproximam ou até ultrapassam? Depende, isso vai depender do atleta que estamos a falar. É assim, uma pessoa, se um atleta está no Bellator, não se preocupe que o atleta está bem. Não, aliás, falando de mim pessoalmente, eu não vou falar por outros, vou falar por mim pessoalmente. Para mim, quando entrei para o Bellator a nível de status, eu não era nome nenhum, não era conhecido em lado nenhum, e então para um atleta novo como eu, que não tem nome, a nível financeiro é muito melhor
ter feito o percurso do Bellator do que ter entrado logo para o UFC. Eu vejo isso, eu sei disso, eu que não sou um nome, agora sim, como é óbvio, mas antes, quando comecei no Bellator, ninguém sabia quem eu era e eu já estava a ganhar mais do que alguns atletas e colegas meus que já têm mais nome do que eu e estavam no UFC e eu estava a ganhar mais que eles, por exemplo, mas depois lá está, em contrapartida, nós também vemos os grandes nomes no UFC a ganhar milhões. Claro. Lá está, é a balança, Também. depende do atleta, depende do nome que o atleta tiver e depende da posição que o atleta tiver. Vamos para as últimas questões. O Pedro Lopes pergunta se já sabes qual é a música que vais entrar no combate com ele chama-lhe o Caniche, eu vou dizer o Pitbull. já já tinha tudo preparado, já tinha até uma música especial que nunca usei antes, que foi uma ideia que eu tive, mas isso vou guardar para o combate e já tenho música, já tenho tudo pronto, já está tudo pronto. A única coisa que eu tenho que fazer é copy-paste. É copy-paste, tudo, já está tudo pronto, é só esperar a data e tal. Paste ali, está feito, e vamos embora. Ora, muito bem, estamos muito perto do fim, mas ainda há tempo aqui para mais uma questão. O Isidro diz que quem vê os teus combates repara que dás logo tudo do princípio, sem perder ritmo. E pergunta se fazes isto porque te consideras um lutador com muito cardio e vais cansar assim o adversário ou porque queres finalizar o mais rápido possível. As duas. As duas. É muitas duas porque, como eu digo, eu sou um lutador, eu tornei-me um atleta para ser o melhor lutador possível. Eu, antes de ser um atleta, eu considero-me um lutador e uma pessoa que é verdadeiramente de espírito, um lutador, não vai a tentar ganhar pontos, um combate. Vai lá para acabar com a luta em cada segundo da luta e é isso que eu faço, de início até ao fim, durante a duração que o combate for, eu vou estar sempre a tentar finalizar o meu adversário, seja em pé, seja no chão. E também como eu sei que um dos meus pontos fortes é o meu condicionamento e o meu cardio, que eu sei que dura o dia todo, e também a juntar o meu estilo de jogo, que é meter muita pressão, estar sempre na cara do adversário, eu sei perfeitamente o quão desgastante isso é, e então eu uso, Até mentalmente, pode. até mentalmente, então eu uso isso a meu favor e depois lá está, e depois a meio de metade do primeiro round para a frente eu já li os timings todos do meu adversário, já sei mais ou menos para onde é que ele quer ir e depois lá está, é tudo uma questão de tempo, mas às vezes nem tudo acontece. Felizmente em 11 vitórias apenas 3 foram a decisão, mas às vezes uma pessoa não consegue controlar isso, às vezes as coisas ou não corre tão bem, ou o adversário simplesmente é duro de roer e as coisas vão, mas eu tento sempre acabar a minha luta e não só porque Ficar na mão dos árbitros, não é? O ideal é isso. sim, não só porque eu gosto de lutar assim, eu gosto de lutar, ponto. É por isso que eu faço o que eu faço, porque eu gosto de lutar, mas também tenho noção porque para quem vê não é nada agradável ver uma luta em que está alguém a agarrar outro e fica ali a agarrar ao contrajaula ou em pé a esperar que o tempo passe. Isso não é lutar, isso é abraçar alguém. E eu não Ninguém concordo com ainda por cima. e eu não concordo com isso, eu acho que isso não prova nada a ninguém, isso, lá está, isso só prova que uma pessoa é boa a abraçar, agora lá está, uma pessoa que bote para baixo e tente finalizar, seja ativo, isso já são coisas diferentes, mas lá está, é o meu estilo de jogo, é o que eu gosto de fazer, é lutar e dar espetáculo e para mim é o que importa. Ora, muito bem, para fecharmos mesmo, João Archer diz que há muitas vezes dificuldade em ver os teus combates aqui em Portugal. Se podes dar alguma dica de como acompanhar. Eu sei que há uma página de fãs tuas, de fãs teus, para mim já me serviu várias vezes, porque eles publicam os links onde se podem ver os combates e eu vi, por exemplo, o teu com o Sam Cecília assim, porque alguém publicou o link e eu acabei por ver. Sim, é assim, sim, tem a página acho que é Pedro Carvalho Fanpage, e depois lá está, tem os canais que passam sempre, atualmente no Brasil é o ESPN Brasil, que está a passar os combates do Bellator, tem no Reino Unido e Irlanda tem o Sky Sports, e em Portugal eu estou confiante, eu estou confiante que com isto do coronavírus dá-nos mais um bocado de tempo Radical transmitiu ali uns tempos, não é? Com e atraso. Pronto. quem sabe se uma grande cadeia de canais
televisiva conhecida em Portugal não vai pegar de uma vez por todas nisso e finalmente os portugueses vão poder ver nas suas casas livremente o combate, mas passo a passo, lá está, como eu digo, passo a passo as coisas vão acontecer. Ora, Pedro, eu ia fechar, mas tivemos aqui uma catadupa de questões de várias pessoas diferentes a perguntar-te, já que falaste nos abraços, o que é que achas do Khabib? Porque ele só dá abraços. É assim, o Khabib não é assim, o Khabib dá abraços, dá, e tem muitas partes chatas, mas ao mesmo tempo ele não é, ele tenta finalizar a luta, ele não tenta levar a luta à decisão, é assim, não é o estilo de luta que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo também não é aquele que eu mais critico, porque ele ao menos ele leva para o chão, mas tem um objetivo, que, ou o ground and pound, ou tenta finalizar por submissão. Então eu não critico um atleta que tenta levar o jogo para onde ele é forte para tentar acabar com a luta. Eu critico é aqueles que não fazem nada, não são ativos, não tentam progredir e simplesmente contentam-se com uma decisão por pontos. Eu acho que isso mata o desporto e não traz nada. Tentando arrastar um bocado em comparação para o futebol, é a mesma coisa que Antijogo. o antijogo é uma coisa que uma equipa ou num agregado ou tem uma vantagem qualquer de resultado, seja por agregado ou seja por um golo, e de início a fim fica ali a matar jogo, a matar jogo, a matar tempo. Ninguém gosta de ver isso. E sei lá, acho que é um bocado assim, mas lá está, como eu digo, também não vou criticar a 100%, porque no fim de contas o que interessa é ganhar, mas para uma pessoa que de corpo e alma é lutador, isso nem sequer é uma equação e isso para mim não diz nada a ninguém. Ora bem, para fechar, eu tinha prometido. O Atila escreveu, aqui, escreveu o seguinte: que estás com um look muito celta. Pergunta se isso foi influência dos irlandeses ou também da nossa cultura celta aqui do Norte. É assim, isso foi influência da minha perca enorme de cabelo opá, sinceramente acordei e olha, vou rapar. E foi simplesmente isso e não há A barba, não é? E depois a barba foi crescendo e pronto. isso, a barba eu já uso este look assim desde que eu tenho 17. Desde que tenho 17 anos que eu deixei crescer a barba pela primeira vez e apaixonei-me por isto e pronto. E é difícil para mim de aparar a barba, para mim já é difícil. Mas o cabelo, sei lá, foi uma experiência que eu acho que já estava a demorar a ser feita. E então, Chegou um pronto. dia de, pronto, lá vai o cabelo à vida e pronto, faz parte. Exatamente. O que Pedro, vale é, o que vale é que as viagens à Turquia não são muito caras e uma pessoa pode ser pila dar um saltinho. para fazer a crescer cabelo. Pedro, foi um Exatamente. enorme privilégio, uma enorme honra dizer Obrigado, eu. em nome dos portugueses és um orgulho para Portugal, independentemente do que venha a acontecer, e eu sei que vamos ter ainda mais orgulho em ti. E foi um orgulho ter-te aqui connosco. Um grande abraço e boa sorte. Obrigado, Raimundo, do coração, e obrigado a toda a gente que esteve a ver. Obrigado pelo apoio e estamos juntos na caminhada e é sempre a subir. Obrigado a todos. Muito bem, ficamos por aqui com o Pedro Carvalho. Continuo com a quarentena da bola. Daqui a pouco vamos ter já mais um convidado, um internacional português, Beto Piparel, guarda-redes da seleção portuguesa, que está precisamente na Turquia. Estamos a falar agora dele. E como eu já disse e vou repetir, se querem provar que são bons em agricultura, não plantem urtigas, plantem o bem, sejam positivos e façam a vossa parte, fiquem em casa. Um abraço a todos.